Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos então uma série de 3 vídeos onde nós descobrimos o ministério restaurador que é de Elias, e esse Elias é uma unção, é um ministério que repousa sobre homens com nomes diferentes em tempos diferentes. E no nosso vídeo passado nós trouxemos até um momento que nós tivemos no nosso culto de oração, porque foram palavras que eu sei que acrescentaram, traria uma consciência maior do tempo em que nós estamos vivendo. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos finalizando o final do tempo. Porque o final já começou faz tempo, mas esse final é um período. E agora eu creio que é uma finalização deste final. E eu queria então colocar 3 escrituras aqui, pelo menos as 3 mais relevantes, assim, e claro, a gente acaba entrando numa e outra, mas eu queria fazer uma conexão dessas 3 escrituras para nós entendermos um pouco melhor de como esses nossos dias finais devem ser. A escritura de Malaquias, capítulo 4, no verso 5, nós já lemos aí 5 e 6, nós já lemos o próprio capítulo 4 de Malaquias todo, e eu quero pegar o verso 5 aqui. Diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Dia grande e terrível. O que é uma coisa terrível? Ora, você poderia colocar aqui vários adjetivos que te fizesse, que nós poderíamos procurar coisas que nos fizéssemos compreender melhor o que é terrível. Terrível é, além de ruim, terrível é insuportável, terrível, não é? Mas esse mesmo dia, sendo insuportável, sendo além de ruim, sendo tenebroso, ele pode ser grande? Na verdade, não pode, ele deve, ele é prometido como um dia grande. Dentro desse verso, na verdade, nós não estamos olhando para um dia com 2 momentos, uma tarde e uma manhã. A manhã foi terrível, mas a tarde ficou grandiosa. Ou a manhã foi grande e à tarde a coisa ficou terrível. Nós estamos olhando para um dia completamente terrível, o dia inteiro terrível, e esse mesmo dia, o dia inteiro grande. Como assim? Porque aqui não trata do dia, aqui trata de grupos de pessoas. Para um grupo de pessoas, esse dia é grande, é maravilhoso, é glorioso, é a coroação de tudo que se viveu, de tudo que se aguardou, de toda a expectativa, é o cumprimento de escrituras que esse grupo tinha conhecimento que cumpririam nesse dia. Então, quando ele chega e cumpre, qual maravilhoso dia. Isso para um grupo de pessoas. Agora, o outro grupo é um grupo que não está nem aí para a escritura, para eventos, não percebe os acontecimentos, quem sabe seja um grupo muito envolvido politicamente, ou seja, um grupo muito relaxado com qualquer coisa, de repente, de surpresa, de repente, as coisas, vamos usar aqui uma
linguagem figurativa. De repente as coisas desencarrilham, o trem sai dos trilhos e aí parece um grande acidente. Oh, um terrível acidente. Oh, como poderíamos estar passando por estas coisas. Então depende de qual lado, em que grupo alguém esteja nesse dia. Por quê? Porque ele vai ser o mesmo dia. E aí, quer saber? Alguém que vai ficar completamente decepcionado, e isso vai ser muito terrível, alguém que achou que tal escritura cumpriria em sua vida e não se cumpre. Alguém que tinha consciência de que era tempo para cumprir e estava enganado com a sua própria condição, pensando que estaria tudo bem e não estava. Porque, veja, qual é a decepção de quem está vivendo o mundo adoidado, de quem está vivendo o pecado atoladamente, com a decepção dele ao ficar para trás, ao ser condenado, ao não ser aceito? Nenhuma decepção. Se sabe, é claro, é evidente, todo mundo sabe que está vivendo errado e o erro, a consequência do erro lhe agrada, lhe aguarda. Agora, quem está vivendo, por isso, aí eu disse que haveria várias escrituras que nós podíamos fazer conexões. São Mateus capítulo 25 fala de virgens nécias e prudentes. As nécias foram lançadas em um lugar onde há choro e ranger de dentes. Choraram, desesperados, rangeram os dentes, travaram. Por quê? Que decepção é essa? Permaneci virgem o tempo todo, aguardei, cheguei a ouvir o clamor da chegada do esposo e não entrei. Quem não ouviu o clamor, ou quem não ouviu o anúncio da chegada, quem não guardou sua virgindade, falando aqui de pureza para com a palavra de Deus, quem nem sabia que tinha um esposo, não teve decepção nenhuma, mas essas tiveram. Então, não é um dia com tarde e manhã, é um dia inteiro, dependendo do lado do grupo das pessoas que estiverem ali. Esse dia maravilhoso, ou esse dia é terrível. Tá. Então vamos fazer uma conexão, vamos aqui a Apocalipse capítulo 3. Para nós entendermos. Então tá bom, eu estou lá naquele grupo, que maravilha, o dia para mim vai ser grandioso, maravilhoso. Vai ser um dia de folga. Antes de entrar em Apocalipse capítulo 3, eu preciso me lembrar de São João, capítulo 12, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, é chegada a minha glorificação. Me mandem aí, escrevam, o que é glorificação? A glorificação é coroamento, é conquista, é a grande hora, é o grande momento. Aí ele diz assim, e por isso minha alma está perturbada. Espera aí. Mas se está chegando sua glorificação, sua alma está perturbada? Parece que uma coisa não se conecta com a outra. Conecta sim. A minha glorificação vem depois de eu ter vencido todas a plenitude ou a completude, tudo que poderia vir de mal vem agora, e depois de vencer eu sou glorificado. Eu sou coroado, eu sou premiado. Não é? Quem vence, por exemplo, uma maratona, algumas vezes o vencedor cai desmaiado logo depois de romper a fita da chegada. Por quê? Porque aquele era o momento que seu corpo estava no extremo, no limite, não havia mais recurso. Ou vencia, ou ele ia apagar ali agora. E o último passo dele foi rompendo a fita e caindo desmaiado. Vamos dizer assim.
Aí entramos em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, está escrito assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então aqui nós temos duas palavras que eu quero meditar um pouquinho. Ao que vencer. Vencer. Então, vamos outra vez procurar coisas que nos façam entender. Vitória. O que é vitória? É Deus corromper, pagar a propina para o seu oponente, para ele perder a luta. É Deus amarrar o seu oponente, você lutar com alguém amarrado. Não. Deus não é corrupto. Vencer é vencer mesmo. É vencer mesmo. Por isso, a Bíblia diz, e aqui Apocalipse 3, eu não havia marcado, mas ele disse depois assim: ao que vencer, assim como eu venci. Capítulo 3, verso 21. Assim como eu venci. Aí você lembra de João 12? A minha hora de vencer está chegando, minha glorificação está chegando, mas eu estou perturbado. O que eu vou passar? Vai passar? Vai passar por traição. Vai começar com Judas te traindo. Não. Vai começar com os discípulos no Getsemane, não podendo orar com o Senhor nem uma hora. Frustração. Esses homens estão comigo faz tanto tempo. Vamos ali comigo, orem comigo, mas uma hora vocês não podem orar, está tudo dormindo. Ah, não, Senhor, esse horário. E ele orando, só que ele estava orando dentro de um momento de agonia. Agonia tal que seu suor transformou-se em gota de sangue. Mas e o amigo? O amigo está dormindo. Não ora alto, não chora, não. O amigo está dormindo. Meu Deus. Vocês não podem orar comigo? Nossa, estamos cansados. Levanta aí, vamos mais um pouquinho, vou orar de novo. Foi orar de novo, dormiram outra vez. De novo vocês dormiram. Então começou ali no Getsemane. Depois, o Judas. Entregue. Vamos dizer, o que a gente chamaria essa condição dos seus discípulos? Alguém que não estava focado e nem podia, não alcançava, não tinha alcance para dimensionar o sofrimento dele. Eles não estavam na altura de entender o que estava acontecendo. Então, você, vencedor, pode estar completamente distante, rodeado de gente, mas muito distante de onde as pessoas possam te entender. Ao que vencer, como eu venci. E aí venci a traição. Chamei de amigo quem me entregou. Jesus chama Judas, depois do beijo ele diz: amigo, para que vieste? Os soldados o prenderam, a partir da prisão foi chicotadas, escárnios, arrancaram sua barba, coroa de espinho, cusparada na cara, bateram na sua cabeça, fizeram um julgamento injusto, acusação, rejeição. Tudo isso aí, isso somou-se à agonia daquela hora, mas aquela era a grande hora do Senhor Jesus Cristo. Ok, mas antes, minutinhos antes na grande hora mesmo, que seria: Pai, está consumado. Ah, ele tinha voz, por acaso, para falar dessa altura? Ele teve que dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Perdoar? Perdoar quem? Esses e todos os outros que estão fazendo errado, que estão julgando fora, que estão rejeitando, que estão menosprezando. Menosprezar significa dar menos valor
ao que está sendo oferecido, e ele era a oferta, então ele perdoou. Então, ao que vencer, aí vencer tudo isso e ainda assim perdoar os seus perseguidores, detratores, os seus assassinos ali. De maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Significa que esta pessoa que é vencedor, ela dentro da sua batalha, ela tem erros passíveis de eliminação. Só que ele diz, o que vencer de maneira nenhuma. Por quê? Porque essa de maneira nenhuma nos traz a percepção que vai ter acontecimentos para o vencedor que muita gente vai julgá-lo indigno de chegar àquela posição. Quer dizer que mesmo vencendo, ao que vencer de maneira nenhuma. Quer dizer, eu vou pegar a trajetória dele de batalha, fazer uma avaliação, muitos vão julgar, aqui ele errou feio. Se você, conhecedor das Escrituras, fosse julgar Jacó, ele seria para você vencedor? Eu penso que para mim não. Não, para esse homem chegar na vitória, olha quantas coisas que ele fez. Aí, não. Como diz, os meios não justificam os fins. Não, o dele justificou sim. Ele passou pelo que passou, mas o que Deus estava olhando no caso dele ali? O amor pela primogenitura. Ele sabia o que significava, ele sabia o que era semente, ele sabia o que era nome, ele sabia o que era a promessa. Então, loucamente ele engana seu irmão, loucamente ele engana seu sogro, loucamente ele defrauda esse, loucamente ele faz aquilo, mas ele está lutando. Ora, eu tenho que chegar à posição de que existe uma nação, que a promessa ao nosso pai Abraão é uma nação, e não está tendo uma nação. O meu irmão já foi casar com mulheres estranhas, não está criando uma nação de Deus. Eu casei com quem Deus recomendou que fosse. Eu preciso gerar, mas como é que eu gerei? Minhas mulheres geraram através de uma contenda terrível, mas aqui está uma nação, aqui está a possibilidade do início de uma nação. Então, esse cristão tem, esse vencedor aqui, ele tem possibilidade de meios estranhos. Mas aí, a nossa terceira escritura está em São João, capítulo 6, que nos traz, não, mas de modo nenhum, nunca, não poderia nos trazer o relaxamento e a aceitação das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Não. São Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo. Agora, no verso 37 de São João, capítulo 6, nós temos uma coisa aqui tremenda. Ele diz assim, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Por quê? Porque ele sabe que os que vêm a ele, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. Aí é que entra o grande problema. Quem que vem a ele? Vem a Madalena, 7 demônios. Vem a samaritana, com tanto de maridos. Vem o Zaqueu, roubando seus irmãos. E assim, vem você, vem eu. Nós viemos a ele dessa maneira. Mas ele sabe que foi o Pai que trouxe. Só que o Pai não trouxe ninguém perfeito. O Pai não trouxe ninguém pronto. O Pai não trouxe ninguém preparado. O Pai só trouxe. Para isso, então, deveria haver um Romanos, capítulo 6,
uma justificação, aquele que está justificado está morto. Tinha que vir um Romanos capítulo 7, nós precisávamos ir conectando as Escrituras, que Deus sabia que seu povo, ao estar na terra, não seria... veja, Jesus, quando encontra com os fariseus, que eram cuidadores da lei e dos profetas, chama-os de hipócritas. Chegou a chamá-los de sepulcros caiados, quer dizer, sepulturas pintadas de branco. Bonitinha por fora, mas aí dentro está tudo podre. Quando Jesus encontra com os pecadores, Jesus chama-os de filhos de Abraão. Podre por fora, por dentro, vida. Então, esse é o que vencer. E esse é o grande e é o terrível. É como aquele dia de Jesus, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, pareceu que foi a vitória dos fariseus, mas foi o dia mais terrível da vida deles. Eles vencendo, estava no seu dia terrível. E para os discípulos de Jesus parecia o mais terrível, mas foi o maior dia. O nosso grande dia está chegando com aparência de terrível. E o terrível dia do mundo está chegando com uma aparência de grande. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.